Milton, antigas, com dois dedinhos. Nelson Rodrigues era um fenômeno, realmente, Sidney. E o Nelson, a par de ser torcedor do nosso Fluminense, era um exímio escritor que utilizava hiperbólico, que utilizava a hipérbole. Então vou ler aqui uma das crônicas breves deste livro aqui, que infelizmente está esgotado, que se chama A Sombra das Chuteiras Imortais. Foi uma coletânea reunida pelo jornalista Armando Nogueira, falecido recentemente. Que escrevia admiravelmente. Que também escrevia bem, sem se comparar ao Nelson. Bom, claro que não, mas ele escrevia um português escorreito. E o nome dessa crônica é Bocage no Futebol. Vamos lá. E veremos nela aqui o uso virtuoso da hipérbole. Começa, Nelson. Quando eu tinha meus 7 anos, morava ao lado de minha casa um garoto que era tido e havido como o anticristo da rua. Primeira hipérbole. É claro, e sobretudo isso até de uma criança. Sua idade regulava com a minha. E justiça se lhe faça, não havia palavrão que ele não praticasse. Eu, na minha candura pânica, vivia cercado de conselhos por todos os lados. Não brinca com fulano, que ele diz nome feio. E o fulano assumia, aos meus olhos, as proporções feéricas de um Drácula, de um Nero de fita de cinema. Isso é uma maravilha. Mas o tempo passou e acabei descobrindo que, afinal de contas, o anjo de boca suja estava com a razão. Sim, amigos, cada nome feio que a vida extrai de nós é um estímulo vital irresistível. Por exemplo, os nautas camonianos. Sem uma sólida, potente e jucunda pornografia, um Vasco da Gama, um Colombo, um Pedro Álvares Cabral não teriam sido almirante nem da barca da Cantareira. Vê se aqui é hipérbole em todo o texto. Bota hipérbole nisso. O que os virilizava era o bom, o cálido, o inefável palavrão. Mas se nas relações humanas em geral o nome feio produz esse impacto criador e libertário, que dizer do futebol? Eis a verdade. Retire-se a pornografia do futebol e nenhum jogo será possível. Como jogar ou como torcer se não podemos xingar ninguém? Outra hipérbole. Outra hipérbole, magistral. Mas não deixa de ser verdade, né, Sidney? Isso. É porque a caricatura, abre aqui parênteses. Evidente. Da mesma maneira que a caricatura propriamente dita, que é o desenho que exacerba certos traços, muitas vezes é capaz de fazer com que enxerguemos algo que é essencial naquela figura caricaturada. Assim também a caricatura literária, muitas vezes pelo exagero, é capaz de nos levar à compreensão da essência de algo. É verdade. O craque ou o torcedor é um bocage. Não o bocage fidedigno, que nunca existiu. Para mim, o verdadeiro bocage é o falso. Isto é, o bocage da anedota. Pois bem, está para nascer um jogador ou um torcedor que não seja bocagiano. O craque brasileiro não sabe ganhar partidas sem o incentivo constante dos rijos e imortais palavrões da língua. É claro. Nós, de longe, vemos os dois homens correndo em campo, matando-se, agonizando, rilhando os dentes. Parecem dopados e realmente o estão. O chamado nome feio é o seu excitante eficaz, o seu afrodisíaco insuperável. Exagero? Nem tanto, nem tanto. A propósito, vou citar aqui o caso de Jaguaré. No seu tempo, os clubes não tinham departamento médico e um jogador podia andar com a boca em petição de miséria, defraudando cáries gigantescas. Assim era Jaguaré. Não tinha dentes, só cáries. E seu riso sem obturações, docemente alvar, era largo, permanente e terrível. E acontece o seguinte: a época de Jaguaré coincidiu com a infância do profissionalismo. Morria-se de fome no futebol. O sujeito que tinha para a média, para o pão com manteiga, podia considerar-se um Rockefeller, de tanga. Mas Rockefeller. Outro hipérbole. Rockefeller de tanga. Até que um dia apareceu por aqui o emissário de um clube estrangeiro. E o homem esfregou na cara de Jaguaré propostas dignas de um rajá. A princípio, o nosso Patrício opôs uma recusa inexpugnável. Não queria aceitar nem por um decreto. Acabou cedendo. Andou pela Espanha e até por Paris. Mas era outro, como homem e como craque.
Como jogar sem a pornografia luso-brasileira? Sem as expressões obscenas que dinamizam, que transfiguram, que iluminam os jogadores? Traduzi-las seria uma traição. E Jaguaré vivia sob a persistente, a dilacerada nostalgia dos nomes feios e intransponíveis. Ele é muito bom. Finalmente não pôde mais. Voltou correndo para o Brasil. Aqui, agonizou e morreu na mais horrenda miséria. Mas feliz, porque pôde soltar no idioma próprio seus últimos palavrões terrenos. Ou seja, acabamos de ver aqui uma obra-prima de crônica literária que faz uso magistral da hipérbole. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Cada parágrafo, desde o anticristo da rua até a boca que não tinha dentes, porém só cáries, e por aí vamos. E por aí vai. Então, com este exemplo ele foi um mestre, rodriguiano... Nelson Rodrigues, dos nossos escritores, eu acho que poucos foram capazes de manobrar, de servir-se da hipérbole com tanta eficácia. Pois sim. Então, à luz desse exemplo, eu gostaria que o professor Sérgio Pachá dissesse algo da hipérbole, qual é o seu alcance, qual é a sua virtude como instrumento da língua, etc. A virtude da hipérbole, Sidney ressaltou desse texto que você acaba de ler, é exagerar para chamar a atenção do ouvinte ou do leitor para o que é o ato descrito ou a pessoa descrita em seu estado normal. E é uma espécie, eu diria que a hipérbole é uma das variedades, um dos recursos da expressão figurada da linguagem. A hipérbole deforma a realidade para que o leitor ou o ouvinte se fixe bem na realidade, no seu tamanho real e não num tamanho menor do que seria o dela. Ou seja, olha que maravilha. É como alguém pôr uma lupa sobre algo, e uma lupa que sabemos que deforma aumentando, sim, mas que com esta lente de aumento, em verdade, aquela realidade retratada acaba por mostrar quem ela é, sem aumento nem sem diminuição. Que seria a tendência... esse jogador, como era o nome dele? Jaguaré. O Jaguaré. O Jaguaré, pobre diabo que nem dentes tinha. Mas o que o Nelson Rodrigues queria mostrar é que se tratava de um grande e uma personalidade muito colorida também. Foi o que eu entendi. Não é? E um bom jogador de futebol. Um craque. Um craque. Quer dizer, ele lançou mão desse recurso, que a ele era quase o conatural, que era a hipérbole, sempre feita com muita arte, com muita graça, e conseguiu traçar um retrato que quem ouve ou lê não esquece. E aqui entramos no outro tópico correlato, que é o seguinte: a hipérbole nos leva ao humor. Sem dúvida. Ao lúdico. Sem dúvida. Sem o lúdico, muitas vezes até mesmo o aprendizado de coisas, mesmo das mais comezinhas às mais abstratas, se dificulta.